Então, outra coisa que eu queria te perguntar também, tu traz muito conhecimento da religião para o mundo financeiro. Uhum. O que são essas coisas que tu aprendeu, principalmente com o judaísmo, né? Com o judaísmo, com Salomão. Assim, cara, eu não sou um cara religioso, eu sou um cara espiritualizado, né? Mas eu, antigamente, eu tive muito preconceito com Bíblia. Né? Bíblia. Todo mundo fala, lê Bíblia. Eu falo, pô, não, vou ler a Bíblia e tal. Eu não sei, talvez alguma coisa a ver com a minha infância, eu tive algum preconceito com isso. Até que um amigo meu, né, o Thiago Brunet, ele chegou para mim e falou, Thiago, você precisa ler a Bíblia. A gente tava num jantar em Portugal, assim, tomando um vinho e tal. Ele falou, você precisa ler a Bíblia. Eu falei, porra, Thiago, nada a ver. Pra quê, cara? Ele falou, não, Thiago, é que você não tá entendendo. A palavra mais citada na Bíblia é dinheiro. Eu falei, dinheiro? A palavra mais citada na Bíblia? Ele falou, é dinheiro. E a segunda palavra é fé. Só que dinheiro é citada muito mais vezes do que fé. Eu falei, tá brincando? Ele falou, é. E lá, na Bíblia, ela é composta de 66 livros. Né? E você junta 66 livros, você tem a Bíblia. E desses 66 livros, alguns deles foram escritos pelo rei Salomão. Rei Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na terra. Né? E foi o homem mais rico também, segundo a Bíblia. E aí esse meu amigo Thiago falou o seguinte, falou, Thiago, você é um cara que viaja o mundo, entrevistando bilionário para aprender com todo mundo, falando com o investidor, fazendo negócio com essa galera, mas você está deixando de ir na fonte. O Salomão já escreveu um livro inteiro sobre isso. Para de vacilar e vai ler o livro do cara, né, que é o livro dos Provérbios. Eu falei, você está brincando? E aí fui ler o livro dos Provérbios. Aí eu li o livro dos Provérbios, né? E aí eu fiz uma experiência muito interessante, porque o livro dos Provérbios tem 31 capítulos. Né? Então existe uma tradição, né, de você geralmente pegar um mês com 31 dias e você ler um capítulo por dia. E aí eu resolvi fazer isso. Mas resolvi fazer isso junto com a minha audiência. Porque eu nunca tinha lido o livro dos Provérbios. E aí eu comecei a ler um capítulo por dia. Eu lia na noite anterior, preparava um conteúdo e às 5 horas da manhã eu falava com a galera. Esse é o que eu tentei participar e não consegui, porque era muito cedo. Mas eu via tudo no Telegram depois. Foi bizarro. E aí, cara, eu fui aprendendo junto com a galera. Só que eu sou um cara de negócios, né? E eu trazia isso sempre sob a ótica de negócios. Eu comecei a ficar chocado, porque tinha muita sabedoria naquilo. Eu nunca tinha visto tanta sabedoria, né? Cada dia era uma porrada diferente. E porradas que se aplicam à nossa vida hoje, se aplicam aos negócios hoje. Uma coisa que foi escrita há tantos anos atrás e que é tão atual ao mesmo tempo, né? E aí eu fui percebendo o quão poderoso isso era. Né? E desde então eu leio o livro dos Provérbios direto. Sempre que eu preciso de alguma orientação, eu leio, né, o livro dos Provérbios. E aí eu comecei a entender que, porra, peraí, deve ter mais coisa aí. Né? Então passei por todo esse aprendizado de 31 dias, compartilhei com a audiência isso tudo. E aí eu entendi que, poxa, tem uma parada que fala que judeu é rico. Eu ia perguntar isso agora, exatamente agora. Tava aqui na minha cabeça. Todo mundo fala, judeu é rico, judeu é rico, judeu é rico. Aí eu falei, porra, judeu deve ser rico mesmo, porque a gente ouve isso, né? E aí eu comecei a estudar, eu fui puxar por religião, né? Aí você tem todas as religiões do mundo, e aí você tem, digamos, o quanto de patrimônio, né, cada religião tem por pessoa. E o judaísmo é a religião mais rica de todas. Você só tem 15 milhões de judeus no mundo. É muito pouco. 15 milhões de judeus no mundo, cara. É pouco pra caramba, né? E os caras, eu não vou lembrar agora quanto patrimônio eles têm, mas assim, proporcionalmente é mais que todas as religiões. Aí eu falei, quer saber? Deve ter alguma coisa aqui. Pô, deve ter uma coisa, porque os caras são em menor número, os caras eles sobreviveram a tudo que a gente pode imaginar, desde o Holocausto até... Sempre foram expulsos de todos os lugares. Expulsos de todos os lugares. Os caras sempre criaram treta com eles, sempre teve de tudo, assim, e eles continuaram aí, né? Por quê? Deve ter alguma coisa. Eu comecei a investigar. E aí, geralmente, o que eu faço? Lembra que eu falei que eu te agradeci no começo porque eu aprendo ensinando? É por causa desse tipo de coisa, porque eu vou atrás de aprender. Então, para ensinar, eu preciso aprender. Então, o que eu fiz? Eu tenho um relacionamento muito bom, isso me ajuda. Então, eu fui atrás do Rabino Dudu, que é um rabino super influente. Aí, o Thiago Brunet, que é teólogo, me ensinou pra caramba. O Zuckerman, que veio aqui, ele é judeu, ele também contou várias histórias. Eu fui conversando com essa galera. E eles me ensinaram muito sobre Talmud, sobre a Torá, né, sobre uma série de livros muito especiais para eles, né, e tradições deles. E aí eu descobri que
o judeu, ele tem muitos princípios que ele respeita sobre o dinheiro, e isso torna eles muito ricos, né? Ricos, prósperos, abundantes. Mas talvez a coisa mais forte que eu veja é que na língua deles, né? Eles falam hebraico, né? Na língua deles, tem uma palavra chamada kesef. Kesef, ela tem 2 significados. É tipo manga. Manga pra gente é a manga fruta e a manga de camisa, né? Pra eles, kesef tem 2 significados, mas existem 2 significados não por coincidência, é porque de fato tem um sentido. Kesef significa desejo e kesef significa dinheiro. Então essa única palavra representa essas 2 coisas. E na religião deles, você ter dinheiro, você ser próspero é algo divino, não é algo ruim. Então muitas religiões pregam que é ruim isso. Né? Ter dinheiro, que existe nobreza na pobreza e tudo isso. Ou às vezes o problema não é nem a religião, é como as pessoas divulgam isso, né? Que é o que eu tenho percebido que acontece mais. Então os judeus, eles veem muito valor nisso. E eles se ajudam. Né? Na língua deles não existe vida no singular, existe vidas no plural só. Porque, segundo eles, não existe vida sem outra. Né? Não existe a minha vida sem a sua, só existe vidas. Né? Então eles têm uma coisa muito forte de união. Eles têm uma coisa muito forte de princípios e respeito aos ritos. Eles enxergam o dinheiro como algo próspero. Eles têm algumas histórias interessantes, como por exemplo, eles não cobram juros um do outro. Né? Então, ou ao menos não cobravam, né, na história. E como eles foram expulsos de todos os lugares, eles aprenderam a lidar com tudo que eles pudessem colocar na mochila e fugir. Então eles começaram a trabalhar muito com ouro, com obras de arte, com todas essas coisas, né? E aí, como muitas religiões proibiam, né, você cobrar juros, os judeus, eles começaram a montar bancos. Então aqui no Brasil, os maiores bancos foram fundados por judeus, né? Os judeus, eles se ajudam, eles pagam estudo, eles valorizam muito a educação. Se você for ver o grau de educação dos judeus, é o grau mais alto de educação de todas as religiões. Então esse tipo de coisa acaba impactando no acúmulo de patrimônio, né? Então eu gosto muito disso, dos princípios milenares, porque o que se provou no tempo tem mais valor. É como assim, tênis, a gente está usando tênis agora. A gente já usa tênis há sei lá quantos anos, centenas, milênios, não sei. Então a chance é muito grande de a gente continuar usando tênis por muito tempo. Diferente de às vezes uma novidade que veio e que não se provou no tempo. Sim. Então a chance maior é que não continue existindo. Então como os judeus, eles há muito tempo são muito ricos, deve ter alguns princípios que se validaram no tempo, e eu quero saber quais são. Né? Então tem isso que eu falei e tem mais um monte. Né? E esse tipo de coisa é legal, esse tipo de estudo acho que mexe com sua cabeça e